Oi, quarto ano! Vamos iniciar a nossa tarde hoje com a correção do nosso livro de atividades. Eu quero ciências na página 60, ok? Exercício número 6. A respeito das transformações das substâncias, assinale a alternativa que completa corretamente cada frase. Exercício A. Nós temos a imagem de um bolo, não é verdade? Ao cortarmos um bolo, realizamos uma transformação. Qual? Vocês identificaram que é uma transformação física, pois a composição do bolo permanece a mesma após o corte. Exercício B. Uma árvore que se quebra e cai é um exemplo típico de transformação física, não é verdade? Pois seus componentes permanecem os mesmos. Lembrando que nós temos alterações físicas como quando mudamos apenas a forma dos elementos e transformações químicas quando nós modificamos por dentro de cada composição de cada elemento. Exercício número 7. Ao ser assada, a carne de frango sofre uma transformação. Observe a imagem ao lado e faça o que se pede. Então, nós temos aqui a imagem do frango cru, ainda no seu estado inicial, e depois de assado. Olha a diferença das duas imagens. Letra A. Assinale o tipo de transformação sofrida pela carne de frango. Depois, justifique sua resposta. Você deve ter marcado o que? Transformação química, pois ele saiu totalmente diferente do inicial, certo? Por quê? Porque com o cozimento ocorre a modificação das substâncias que formam o frango, alterando suas características, certo? Se houver necessidade, pause o vídeo, registre sua resposta e depois continue assistindo, ok? Letra B. Escreva outro exemplo desse tipo de transformação. Essa resposta é pessoal, mas você pode ter citado, por exemplo, o cozimento de qualquer alimento, assim como a ferrugem, a queima e a digestão, ok? Página 61, exercício número 8. Sobre as transformações reversíveis e irreversíveis. Reversíveis são aquelas que podem ser desfeitas e irreversíveis as que não podem ser desfeitas. Marque X nas alternativas corretas. Então, você encontrou duas alternativas corretas aí. A primeira, onde sementes digeridas por aves passam por uma transformação irreversível, pois não podem retornar à sua aparência inicial. E a última, onde, ao ser apontado, um lápis sofre uma transformação irreversível. Exercício número 9. Leia o texto e em seguida faça o que se pede. A estátua Vênus de Milo, criada pelo artista Alexandre de Antioquia, foi esculpida na Grécia Antiga e representa Afrodite, deusa do amor e da beleza na mitologia grega. Feita em mármore branco, um tipo de rocha, a estátua tem cerca de 2 metros de altura. Aí aqui a gente tem a imagem da Vênus de Milo, que está no Museu do Louvre, em Paris, na França. Exercício A. Deixa eu deixar o texto aqui. Grife no texto o nome do material utilizado para fazer a estátua Vênus de Milo. Ela foi feita em mármore branco, ok? Letra B. Ao esculpir a estátua, ocorreu alguma alteração das substâncias que compõem a rocha? Justifique sua resposta. Nós percebemos aqui que não houve alteração, porque ao esculpir a estátua, somente o formato da rocha foi alterado, ou seja, não houve mudança na composição dessa rocha, sim no formato da rocha, ok? Letra C. Que tipos de transformações a rocha sofreu ao ser esculpida física ou química e reversível ou irreversível? Então, essa rocha sofreu uma transformação física, pois foi somente na forma da rocha,
E irreversível, porque depois de transformada, não tem como mais voltá-la ao seu estado original, certo? Então, transformação física e irreversível, ok? Última folha do nosso LA de Ciências, exercício número 10. Leia os diálogos e identifique o tipo de transformação que ocorre em cada situação, reversível ou irreversível. Depois recorte as imagens de algumas transformações comuns no dia a dia que estão no fim da página e colhe-as nos espaços em que há uma transformação do mesmo tipo, reversível ou irreversível. Então você tem aqui no final da sua página várias transformações que você deve ter recortado para que a gente colhe no decorrer do exercício. Primeiro, diálogo 1, a gelatina. Mãe, você fez a gelatina? Sim, Flávia, está na geladeira. Ah, mãe, eu gosto dela molinha. Então, deixa ela fora da geladeira. Daqui a pouco ela derrete e você come. Aqui houve que tipo de transformação? Uma transformação reversível. Por quê? Na geladeira a gelatina fica firme e fora da geladeira ela volta ao seu estado inicial, não é verdade? Então, houve uma transformação reversível. O que você vai colar aqui então? O cubo de gelo, indicando o derretimento de gelo, e a montagem de blocos de brinquedo, certo? Porque os dois procedimentos são reversíveis. Segundo diálogo, o milho de pipoca. Estou satisfeita, Marcos. Chega de pipoca para mim. Verdade, Bianca. Exageramos. Não precisava ter estourado tanto milho. Que tipo de transformação ocorre com as sementes do milho em pipoca? É uma transformação irreversível, pois não tem como voltar a pipoca estourada a seu estado de milho, a seu estado inicial, certo? Então, é uma transformação irreversível. E do lado você deve ter colado o cozimento do ovo e o apodrecimento da maçã, ok? Então, encerramos ciências e passamos agora, vamos encerrar história, lá na página 80, certo? História, página 80, exercício número 7. No Brasil, entre o fim do século XIX e início do século XX, foram instaladas diversas fábricas de alimentos e tecidos, além de várias outras transformações nas cidades brasileiras. A respeito desse assunto, leia a seguinte fotografia. Aí nós temos uma imagem aqui registrada por Marc Ferrez, que é da Avenida Central, na altura da Rua do Ouvidor, com a Rua Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Observem só as construções, a quantidade de pessoas na rua, que tipo de construções são essas, certo? Letra A, identifique 3 elementos que demonstram a modernização da cidade. O que tem nessa imagem que demonstra a modernização dela? Nós temos automóveis, nós temos postes, altos edifícios, as largas avenidas. Isso são alguns exemplos de modernização da cidade, ok? Automóveis, postes, altos edifícios, largas avenidas. Exercício B, como eram as construções daquele período? O que a gente pode notar aqui nessas construções? Que alguns edifícios tinham vários andares e no andar térreo havia estabelecimentos comerciais, olha aqui. Vários andares e logo aqui embaixo, no andar térreo, estabelecimentos comerciais. Letra C, escreva 3 diferenças entre o espaço fotografado, centro da cidade do Rio de Janeiro, e da cidade onde você mora. Como é esse espaço aqui com a cidade que você mora? Você pode ter colocado que no meu espaço não existem prédios, as ruas são menores, certo? Há um pequeno fluxo de automóveis ou há um grande fluxo de automóveis, tá? Então, você vai citar 3 diferenças. Essa resposta é pessoal. Encerramos, então, a correção do nosso livro de atividades de hoje.